O relógio da diplomacia internacional parece estar correndo mais rápido. Em meio a um cenário global já pressionado por conflitos e instabilidade, uma nova tensão ganha destaque no tabuleiro geopolítico. A crescente pressão dos Estados Unidos sobre o Irã para que negocie, enquanto países estratégicos do Golfo deixam claro que não pretendem apoiar uma eventual ofensiva militar. A mensagem é direta, dura e calculada. O tempo está se esgotando. Autoridades americanas intensificaram o tom nas últimas declarações, sinalizando que a paciência diplomática chega a um ponto crítico. A pressão não se limita a bastidores ou comunicados técnicos. Ela assume uma dimensão pública, estratégica e simbólica, deixando claro que Washington espera uma resposta concreta de Teherã. Negociar, neste momento, deixa de ser apenas uma opção e passa a ser apresentado como a última saída antes de um cenário mais imprevisível. Do outro lado, o Irã mantém uma postura de resistência. O país vê as exigências como desequilibradas e afirma que não aceitará negociações sob ameaça. Essa dinâmica cria um impasse perigoso, onde cada declaração aumenta o peso das próximas decisões. Não se trata apenas de política externa, mas de segurança regional e equilíbrio de poder em uma das áreas mais sensíveis do planeta. Enquanto isso, uma variável crucial entra em cena e muda a leitura do conflito: os países do Golfo. Nações que tradicionalmente ocupam posições estratégicas em qualquer cálculo militar na região afirmam, de forma clara, que não pretendem oferecer apoio a uma eventual ação armada contra o Irã. Essa posição pública não é trivial. Ela representa um freio importante em cenários que, até pouco tempo atrás, pareciam mais alinhados a uma lógica de confronto. A recusa desses países em participar ou auxiliar militarmente altera o custo estratégico de qualquer ofensiva. Bases, espaço aéreo, apoio logístico e respaldo político são elementos fundamentais em operações de grande escala. Sem esse suporte regional, qualquer movimento militar se torna mais complexo, mais caro e mais arriscado. Esse posicionamento também revela um medo compartilhado na região, o de que um conflito direto com o Irã provoque uma reação em cadeia. Instabilidade nos mercados de energia, ataques indiretos, ações assimétricas e impacto direto sobre populações civis são cenários que os países do Golfo querem evitar a todo custo. A prioridade, para eles, é a contenção, não a escalada. Nesse ambiente, cada palavra dita por líderes globais é cuidadosamente analisada. Quando se fala que o tempo está acabando, não se trata apenas de retórica. É um sinal de que janelas diplomáticas estão se estreitando, enquanto as opções alternativas começam a ganhar espaço nos cálculos estratégicos. O mundo observa atento, porque o que está em jogo vai muito além de uma negociação isolada. Trata-se do equilíbrio no Oriente Médio, da segurança das rotas energéticas globais e da forma como grandes potências lidam com impasses que parecem cada vez mais difíceis de resolver apenas com diálogo. E é exatamente nesse ponto que essa história deixa de ser apenas mais uma notícia internacional e passa a se tornar um alerta sobre os limites da diplomacia em tempos de tensão elevada. Pressão exercida por Washington não acontece no vazio. Ela se apoia em um histórico longo e complexo de desconfiança, sanções e tentativas frustradas de reaproximação. Ao longo dos últimos anos, negociações envolvendo o programa nuclear iraniano avançaram e recuaram diversas vezes, sempre marcadas por acusações mútuas de descumprimento e falta de garantias reais. Agora, o discurso de urgência indica que os Estados Unidos avaliam que a margem para concessões está se esgotando. Para o Irã, a situação é vista sob outra lente. As lideranças iranianas argumentam que negociações sob pressão direta enfraquecem qualquer acordo futuro. Aceitar condições impostas em um ambiente de ameaça poderia ser interpretado internamente como sinal de fraqueza, algo politicamente custoso em um país onde a soberania é um pilar central do discurso oficial. Assim, Teherã tenta equilibrar resistência externa e estabilidade interna, um cálculo delicado e cheio de risco. Nesse impasse, os países do Golfo surgem como atores centrais, não apenas pelo que dizem, mas pelo que se recusam a fazer. Ao afirmar que não auxiliarão uma eventual ofensiva militar, essas nações enviam uma mensagem dupla. Para Washington, indicam limites claros ao apoio regional. Para Teherã, sinalizam que nem todos os vizinhos desejam um confronto aberto. Esse posicionamento busca preservar seus próprios interesses, evitando que seus territórios se tornem palco ou base de um conflito de grandes proporções. A região do Golfo concentra algumas das rotas energéticas mais importantes do planeta. Qualquer instabilidade ali impacta diretamente preço, abastecimento e mercados globais. Um confronto com o Irã poderia afetar o fluxo de petróleo e gás, gerar volatilidade econômica e pressionar países muito além do Oriente Médio. É por isso que a cautela se impõe, mesmo entre aliados tradicionais dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a retórica de tempo se esgotando cria um ambiente de contagem regressiva. Esse tipo de discurso costuma ser utilizado quando líderes querem acelerar decisões, reduzir ambiguidades e testar limites. Ele também aumenta a pressão psicológica, tanto sobre adversários quanto sobre aliados. Em diplomacia, o tempo é uma ferramenta poderosa
poderosa, e controlar a narrativa do relógio pode definir o rumo de uma crise. Analistas internacionais observam que esse momento pode representar uma encruzilhada. Um acordo negociado, mesmo que imperfeito, poderia reduzir tensões e abrir espaço para uma estabilidade relativa. Por outro lado, o fracasso das conversas pode empurrar todos os envolvidos para uma fase mais dura, marcada por demonstrações de força, sanções ampliadas e maior risco de incidentes militares. Enquanto isso, a comunidade internacional acompanha com atenção e preocupação. Organizações multilaterais defendem a retomada do diálogo e alertam para as consequências de uma escalada. Países que não estão diretamente envolvidos temem que um novo conflito amplie ainda mais a instabilidade global, já pressionada por crises simultâneas em diferentes regiões. O que torna esse episódio especialmente sensível é a combinação de fatores: discursos mais rígidos, aliados regionais cautelosos e um histórico de desconfiança profunda entre as partes. Essa mistura cria um cenário onde decisões tomadas agora podem reverberar por ano. E, à medida que o tempo avança, a pergunta que ganha força não é apenas se haverá negociação, mas em que condições ela acontecerá e o que o mundo enfrentará caso ela não aconteça. À medida que a pressão aumenta, os cenários possíveis passam a ser analisados com mais atenção nos centros de poder ao redor do mundo. Nenhuma das opções diante dos envolvidos é simples. Cada caminho carrega custos políticos, econômicos e estratégicos que podem se estender muito além do curto prazo. Um eventual retorno às negociações exigiria concessões difíceis de ambos os lados. Para os Estados Unidos, significaria aceitar um acordo que talvez não atenda a todas as expectativas iniciais. Para o Irã, implicaria abrir espaço para inspeções, compromissos e limites que sempre foram tratados como linha sensível. Ainda assim, esse cenário é visto por muitos analistas como menos arriscado, justamente por reduzir a chance de um confronto direto. O segundo cenário, mais tenso, é o prolongamento do impasse. Nesse caso, o discurso duro permanece, as sanções se intensificam e o ambiente de desconfiança se aprofunda. Esse tipo de situação costuma gerar efeitos colaterais perigosos: ações indiretas, ataques cibernéticos, movimentações militares simbólicas e incidentes que, mesmo não planejados, podem sair do controle. A história recente mostra que conflitos muitas vezes começam assim, em zonas cinzentas onde ninguém assume totalmente a responsabilidade. Há ainda o cenário mais extremo, o de uma ação militar direta ou indireta. Mesmo sem apoio declarado dos países do Golfo, uma ofensiva poderia ocorrer de outras formas, com impactos imprevisíveis. O Irã possui capacidade de resposta assimétrica, o que significa que qualquer ataque poderia desencadear reações em múltiplos pontos da região. Isso elevaria o risco para aliado, infraestruturas estratégicas e populações civis. É justamente esse efeito dominó que preocupa tantos países do Golfo. Ao se recusarem a auxiliar uma ofensiva, eles tentam reduzir a probabilidade de que seus territórios se tornem alvos ou corredores de conflito. Essa postura também revela um cálculo frio. Estabilidade regional, neste momento, vale mais do que alinhamentos automáticos. No pano de fundo, existe um fator muitas vezes subestimado: a percepção interna. Tanto nos Estados Unidos quanto no Irã, decisões de política externa dialogam diretamente com contextos domésticos. Lideranças precisam demonstrar firmeza, evitar sinais de fraqueza e responder a pressões internas. Isso limita a flexibilidade e torna compromissos mais difíceis de serem vendidos ao público. O resultado é um jogo de resistência. Cada lado espera que o outro ceda primeiro. Cada declaração é medida, cada silêncio é interpretado. Em um ambiente assim, o tempo não é apenas um recurso, é uma arma. E quando líderes afirmam que ele está se esgotando, o recado é que a paciência política também está. Para o resto do mundo, a situação é acompanhada com cautela. O Oriente Médio continua sendo uma região-chave para a estabilidade global, e qualquer abalo ali reverbera em mercados, alianças e estratégias internacionais. Por isso, mesmo países distantes observam com atenção cada passo, cada palavra e cada sinal emitido por Washington, Teherã e os atores regionais. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o espaço para erros diminui à medida que o discurso se endurece. E, em crises desse tipo, muitas vezes não é a intenção que define o rumo dos acontecimentos, mas a sequência de reações que se segue. À medida que essa crise se prolonga, cresce também a atenção sobre como ela pode redefinir a arquitetura de segurança no Oriente Médio. Não se trata apenas de um embate entre dois países, mas de um teste sobre até onde vai a capacidade do sistema internacional de conter disputas sem recorrer à força. Cada sinal emitido agora contribui para moldar precedentes que poderão ser usados em crises futuras. O posicionamento dos países do Golfo, por exemplo, pode marcar uma mudança mais ampla na forma como esses atores regionais se colocam diante de confrontos envolvendo grandes potências. Ao priorizar estabilidade e distanciamento de uma possível ofensiva, essas nações demonstram uma estratégia mais pragmática, voltada à preservação econômica e à segurança interna. Isso indica que alinhamentos automáticos estão sendo substituídos por cálculos mais independentes. Esse
Esse movimento também altera a percepção do Irã. Saber que uma ofensiva não teria apoio regional unificado muda o equilíbrio psicológico da crise. Ao mesmo tempo, não elimina o risco. O Irã continua cercado por pressões econômicas severas, sanções prolongadas e limitações ao comércio internacional. Esse contexto pode levar o país a endurecer ainda mais seu discurso, buscando demonstrar resistência e autonomia diante do que considera imposições externas. No cenário global, potências que não estão diretamente envolvidas tentam desempenhar papéis de mediação, ainda que com influência limitada. A defesa do diálogo aparece como discurso recorrente, mas esbarra na falta de confiança entre as partes. Quando a credibilidade está fragilizada, mesmo propostas razoáveis encontram resistência, e isso torna qualquer negociação mais lenta, mais frágil e mais sujeita à ruptura. Outro fator que pesa nesse momento é o impacto simbólico das palavras. Declarações públicas que sugerem prazos finais criam expectativas e aumentam a pressão por respostas rápidas. Esse tipo de retórica pode acelerar decisões, mas também reduz o espaço para soluções criativas. Em crises prolongadas, muitas vezes são as negociações discretas, longe dos holofotes, que produzem resultados mais duradouros. Enquanto isso, os mercados acompanham atento. O simples aumento da tensão já é suficiente para gerar oscilações, incertezas e especulações. Investidores sabem que qualquer instabilidade no Oriente Médio pode afetar cadeias de suprimento e preços globais. Mesmo sem confronto direto, o clima de insegurança produz efeitos reais na economia internacional. A população civil, por sua vez, observa tudo com apreensão. Em regiões que já viveram ciclos repetidos de conflito, a ideia de uma nova escalada desperta memórias de perdas, deslocamentos e instabilidade prolongada. Esse fator humano, muitas vezes ofuscado por análises estratégicas, também influencia decisões políticas, ainda que de forma indireta. O cenário que se desenha é o de uma crise sustentada por tensões acumuladas ao longo de anos. Não há soluções simples, nem saídas rápidas. O que existe é uma sequência de escolhas difíceis, onde cada passo pode aproximar as partes de um entendimento ou empurrá-las para um ponto de ruptura. E quanto mais o discurso do tempo se esgotando ganha força, mais evidente fica que os próximos movimentos serão decisivos, não apenas para os envolvidos diretamente, mas para a forma como o mundo lida com impasses complexos em um ambiente internacional cada vez mais fragmentado. Se você acompanhou essa análise até aqui, já percebeu que essa não é apenas mais uma tensão diplomática. O que está em jogo envolve equilíbrio regional, decisões estratégicas e escolhas que podem moldar o futuro do Oriente Médio e impactar o cenário global por muito tempo. Entender esses movimentos é essencial para compreender como o poder é exercido no mundo real, longe das manchetes rápidas. Se esse conteúdo ajudou você a enxergar o contexto por trás das declarações e pressões internacionais, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises profundas, diretas e sem ruído sobre os principais acontecimentos globais. No Líderes em Foco, o compromisso é explicar o que realmente importa, com clareza e responsabilidade. E para seguir conectado a esse tema, assista ao próximo vídeo que aparece agora. Ele amplia essa discussão e ajuda a entender como decisões tomadas hoje podem definir os rumos do mundo amanhã. Obrigado por estar aqui e até o próximo Líderes em Foco.